Para você que nos vê nesta noite, nesse momento, é uma palavra para a sua família. Não esqueça disso. É para você. Amém? Leiamos então aí Provérbios, capítulo 1, versículo de número 8. Obrigado, José. Provérbios 1, versículo de número 8. Ouça, filho meu, ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite na sua cabeça, um adorno em seu pescoço. Agora você vai lá e abre sua Bíblia em Salmos 78. Povo meu, escuta o meu ensino, inclina os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, profere enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos de nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu um Torá, uma lei, e ordenou os nossos antepassados que ensinasse a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda iriam nascer, e eles, por sua vez, contassem a seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, e não esquecerão de meus feitos, e obedecerão os meus mandamentos. Eles não serão como os nossos antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua Torá, com a sua lei. Pai, nós damos graças ao Senhor, Pai, por estas palavras, que nesta noite venha nos ensinar, Pai. Pai, fala conosco nesta noite, fala com nós que estamos aqui, com aqueles que estão nos vendo neste momento. Pai querido, que essa palavra possa entrar em cada lar, que essa palavra possa entrar em cada coração de pai e de mãe e de filho, ó Pai, e possam aprender os ensinamentos do Senhor, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, esteja conosco, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu gosto muito de fazer ligações relacionadas a um texto com outro texto. Sempre quando eu leio a Bíblia, eu procuro não olhar só um texto. Eu olho 2, 3, 4, até 10 textos, para mim fazer comparações. E quando eu deparei nesse Provérbios 1:8, que fala muito comigo, fala muito para mim. Eu aprendo muito com esse Provérbios 1:8, que diz: ouça, meu filho. Para mim, Deus está falando da seguinte forma: ouça, meu filho. Deus está falando para mim. Deus está falando para você: ouça, meu filho. Ouça, meu filho. Queridos, então eu comecei a viajar na palavra e coloquei um tema para essa pregação: o dever
da minha geração? Qual é o dever da sua geração? Já parou para analisar qual é o dever da sua geração? Qual seria o dever da sua geração? Queridos, eu comecei a voltar na minha história de quando eu era menino. Eu me lembro que meu pai e minha mãe não tinham o conhecimento que eles têm hoje, não têm o conhecimento ainda que eu tenho hoje. Mas o meu pai e minha mãe, eles sempre me ensinou a temer ao Senhor. E mais para baixo um pouquinho, diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E meu pai e minha mãe sempre me ensinaram a temer ao Senhor. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Você já parou para pensar o porquê você está aqui? Você já parou para pensar o porquê você tem filhos? Você casa e tem filhos? Por que você tem filhos? Para que você tem filhos? Não é verdade? Eu vou falar mais para baixo, o porquê e para que você tem filhos. Queridos, de quem é a responsabilidade de ensinar? Esse versículo nos fala sobre ensinar. De quem é a responsabilidade de ensinar? É dos pais. Queridos, mas nos dias de hoje, nós pais, você pai, não tira tempo para ensinar o seu filho. Você deixa o seu filho com um tablet na mão e ele passa 99% do tempo dele, enquanto ele está acordado, vendo vídeos, vendo filmes, vendo jogos, mas você não ensina o seu filho. Ei, mas você, pai, não ensina o seu filho a instrução que deve ensinar. Queridos, estamos em um momento difícil em nossas vidas. Eu sei que isso tudo está falando na quarentena. Querido pai, querida mãe, aproveite esse tempo que você tem com o seu filho. Aproveite o tempo que você está dentro da sua casa e ensine a seu filho os mandamentos do Senhor. Porque esse versículo diz que nós temos que ensinar os nossos filhos. Nós temos que instruir os nossos filhos. Não deixar o tempo todo ele na internet. Não deixar o tempo todo ele no videogame. Pai, mãe, ensine o seu filho. Ensine os mandamentos dos seus filhos. Queridos, eu fiz uma outra comparação em cima desses dois textos que eu li. Os dois falam de ensinamentos. E eu tive a curiosidade de descobrir o porquê que do capítulo 1 de Provérbios até o capítulo 7 de Provérbios, só de 1 ao 7, Salomão exorta 15 vezes a frase: ouça, filho meu, meu filho amado, ouça. Por que será que Salomão tanto falou a mesma coisa? Por que será? Queridos, como que está você hoje? Você como filho? E você como pai? Como que está o seu relacionamento com você e com sua mãe? E como está o seu relacionamento com você e seu filho? Que geração é essa? Eu vou te fazer uma pergunta. Durante a sua adolescência, eu creio que até hoje ainda, né?
Quantas vezes a sua mãe já te chamou? Meu filho, me ouça. Muitas vezes seu pai, meu filho, me ouça. Eu gosto muito de jogar um futebol, sempre fui apaixonado. Quantas vezes minha mãe me disse, meu filho, não vá jogar bola. E eu ia jogar bola. Eu era teimoso. Eu era desobediente. Eu tenho um irmão, e certo dia minha mãe disse, meu filho, não vá jogar bola. E ele foi jogar bola. E ele chegou em casa com a perna quebrada. Quantas vezes a sua mãe ou seu pai já disse para você, meu filho, me ouça. Deus está falando para mim e para você hoje. Meus filhos, me ouça. Me ouça. O dever do pai é ensinar, é orientar, é instruir, é direcionar. O dever do pai também é levar. O dever do pai é falar. O dever do pai é contar histórias para os seus filhos. Agora vamos observar o Salmo 78. Para ver o que o salmista Asaf nos fala aí. O salmista Asaf começa, povo meu, escuta o meu ensino, e inclina os teus ouvidos para o que eu tenho a dizer. Queridos, o salmista Asaf, ele estava dizendo isso aí para quem? Ele estava dizendo isso aí é para o povo de Deus. Você sabia disso? Ele estava dizendo isso aí para aquele povo que saiu do Egito e estava no deserto. Quando eu li isso, cara, existe muita gente dentro da igreja, não da nossa, mas em todas as igrejas em geral, que Deus está falando, meu filho, me ouça, mas ele está aqui dentro e não está ouvindo nada. Não está aprendendo nada. Mas quando fala em ensinar, como o Asaf disse que estava dizendo para os irmãos, para o povo, esse povo ele tinha um certo conhecimento. Esse povo ele sabia de onde tinha saído. Ele sabia quem era Deus. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você que está aqui e para você que está assistindo. O que você está fazendo com os ensinamentos que seu pai e sua mãe te deu? O meu pai e minha mãe me deu o ensinamento que eu tinha que temer ao Senhor, para que meus dias sejam prolongados aqui na terra. Você sabe, você pai, você mãe que está aqui e que está me assistindo, você sabe disso. Você está ensinando isso para o seu filho? Que geração é a sua e que geração você vai deixar? No versículo 5 e 6, não, melhor, voltando um pouquinho. Às vezes nós cristãos, homens e mulheres de Deus, que estamos praticamente todos os dias dentro da igreja, nós conhecemos tanta coisa, sabemos de tanta coisa, estudamos tanto. Eu quero te fazer uma pergunta. Esse conhecimento que você tem é de um conhecimento para um crente giz ou para um crente esponja? Às vezes viemos, estudamos, aprendemos, conhecemos, mas absorvemos somente
para nós. Nós não passamos nem para os nossos filhos. Que geração que você vai deixar, irmão? Que geração é essa? Queridos, você tem que ser um crente esponja, vir aqui na igreja, receber a palavra, absorver a palavra, e depois, quando você sair daqui, você tem que passar. Você tem que dar a sua palavra para onde você estiver indo. Você tem que falar para os seus filhos, você tem que falar para o seu vizinho, você tem que falar para todo mundo, porque o crente verdadeiro é aquele que, quanto mais você aperta, mais você absorve dele, mais sai de Deus. Não seja um crente giz que aperta e despedaça tudo, sai da igreja, vai embora e não volta mais. Vai para o mundo. Queridos, não absorva o seu conhecimento só para você. Vejamos aí no versículo 5 e 6 de Salmos 78. Ele decretou estatutos para Jacó em Israel, estabeleceu uma Torá e ordenou aos nossos antepassados que a ensinasse aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam por sua vez, e contasse aos seus próprios filhos. O salmista Asaf explica que tem que ser passado de geração a geração. Isso é um estatuto perpétuo. Isso não vai mudar, queridos. Isso vai permanecer para sempre. Isso não vai mudar. Foi Deus que estabeleceu. O salmista está dizendo isso porque os nossos antepassados, aquele povo lá do Egito, eles eram desobedientes, eles aprenderam e não passaram. Eles viam os milagres, mas eles eram desobedientes. Então o salmista exorta, o salmista fala da tribo de Efraim, que na hora da batalha virou as costas para a aliança que ele tinha com Deus, junto com Jefté. Virou as costas. A tribo de Efraim tinha uma aliança com Deus, e na hora da batalha virou as costas. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos vivendo uma batalha em nosso meio. Você vai virar as costas para Deus? Você vai confiar em Deus? Ou você vai virar as costas? Que tipo de geração você vai deixar para os seus filhos? De uma pessoa, de um homem de Deus que virou as costas? E quebrou a aliança que tinha com Deus? O salmista, ele estava falando que pela falta de fé das gerações anteriores, a nossa geração anteriores, irmãos, antes de nossos pais, bem lá atrás, eles não tinham fé. Incrível isso. E o salmista aí estava lembrando para aquele povo do Egito. Você lembra o que Deus fez para nós? Você lembra o que é que Deus fez o tempo que nós estávamos aqui no deserto? Você lembra, queridos? Aí o salmista começa a falar: Deus fez a água brotar da rocha, fez o maná cair do céu, fez uma cortina de fogo para a noite nós nos aquecermos. Durante o dia, para o sol não queimar a nossa pele, Ele botou uma nuvem sobre nós. Ele fez o mar se abrir e nós passamos, os inimigos ficaram lá dentro e se fechou, e os inimigos morreram tudo. Deus, Ele matou o nosso apetite dando carne para nós. Queridos,
Ouça, filho meu. Ouça, filho meu. Mesmo assim, aquele povo era um povo infiel. Aquele povo era um povo que não tinha temor a Deus. E hoje, queridos, não está sendo diferente. Hoje não está sendo diferente. Você acha que hoje está diferente de antigamente? Deus te abençoa, Deus te dá tudo, mas de repente você vira as costas para Ele. Deus te deu a vida, Deus te dá tudo que você precisa, tudo que você necessita para sobreviver. Mas quando Deus precisa de você, para você vir orar na casa do Senhor, para você fazer um jejum, para você correr atrás de alguém para evangelizar, você vira as costas para Ele e diz que isso não é de Deus. Quando eu li isso aqui, eu pensei: que tipo de líder eu sou? Que tipo de líder eu estou sendo? Quando eu chegar daqui a 30, 40 anos, que eu não estiver mais aqui, a palavra de Deus diz que eu posso viver até 120, então eu vou viver até 120, tá bom, queridos? Tá bom, minha esposa? Você vai me aguentar até 120? Vai, não vai? Isso, essa mulher é a mulher que eu amo. Só ela vai me aguentar, irmãos. Mas, queridos, que geração que eu vou deixar? O que minhas filhas vão falar de mim quando eu não estiver mais aqui? Meu pai foi omisso comigo, ele não me ensinou. Minha mãe? Nossa, minha mãe. Pense nisso, queridos. Pense nisso. Vamos continuar. Versículo 19. Versículo 19 de Salmo 78. 19 a 28. Mas eu não vou ler tudo não, só vou ler o 19. Não. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Meu Deus. Queridos, Deus já tinha feito um monte de milagre, e aquele povo ainda queria saber se Deus poderia preparar uma mesa no deserto. Foi por causa disso, irmãos. Foi por causa de atitudes como essa que Deus mostrou para aquele povo o seu furor. Deus não teve dó. Deus não teve dó, queridos. Você vai me dizer: poxa, mas Deus castigou? Deus, Ele não é castigo, Ele não castiga ninguém, querido. Mas Ele permite que as coisas aconteçam na sua vida para que você aprenda. O povo não confiava em Deus, e foi por causa dessa falta de fé que Deus castigou aquele povo naquele tempo. Foi por causa da falta de confiança que aquele povo não tinha em Deus, mesmo com tantos milagres que estavam acontecendo ao seu redor. Os nossos antepassados eram terríveis, irmãos. O povo dispensava o maná, rejeitava o maná. Será que hoje nós estamos vivendo isso? Desprezando os ensinamentos que os nossos pais nos deram? Será que hoje nós não fazemos a mesma coisa, queridos?
Queridos, eu não sei de qual religião você é. Você que está me vendo em casa, eu não sei qual religião você é. Isso não tem um mínimo de importância perto do que eu tenho para falar para você. Entenda que o princípio do Senhor, o temor ao Senhor, é o princípio da sabedoria. Tenha temor ao Senhor, e o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te proteger, o Senhor vai te guardar. Mas tema ao Senhor, queridos. Tema ao Senhor. Foi o ensinamento que meu pai e minha mãe me deu. Vamos continuar um pouquinho mais para frente. Olha o versículo 31 de Salmo 78. Aconteceu contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. Engraçado, queridos, que Deus ele matou os mais fortes. Você sabe de que Deus matou os mais fortes? Você sabe por quê? Porque eram os que mais reclamavam, porque eram os que mais questionavam, porque eram os que nunca estão satisfeitos. Você já viu aquele tipo de pessoa que está dentro da casa do Senhor e olha para o negócio e não está satisfeito com aquilo e começa a reclamar? Eu não estou satisfeito, Paulo Henrique, mais David, com essa internet. Eu não estou satisfeito. E começa a reclamar. E começa a malhar. Mas não malha a internet, malha a igreja, malha o nome do Senhor. Fala mal da igreja, fala mal de tudo. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Se você anda falando mal da igreja, se você anda falando mal de um irmão, se você anda falando mal do seu pai, da sua mãe, entenda uma coisa: cuidado com o furor do Senhor sobre a sua vida. Cuidado. Cuidado. Deus não vai te castigar, mas Ele vai permitir que algo aconteça com você para que você acorde, para que você não fique dormindo, porque Ele te deu ensinamento para você passar para os seus filhos, para você ser exemplo de onde você for. Cuidado. Será que como nós como filhos de Deus, só vamos buscar a Ele depois de uma desgraça em nosso meio? Queridos, olha o versículo 34. Isso aí, queridos, isso aí é a coisa mais real que está acontecendo nos dias de hoje. Queridos, olha o que está falando, que aquele povo, sempre que Deus castigava com a morte, eles o buscavam com fervor e de novo se voltava para Ele. Não é diferente, queridos, com nós hoje. Não é diferente com nós hoje. Nós só lembramos de Deus quando nós estamos passando um perrengue. Nós só lembramos de Deus quando nós estamos com dificuldade. Com esse negócio dessa pandemia aí, tanta gente que eu conheço que nunca ouviu falar de Deus, está postando tanta coisa de Deus é amor, de Deus é aquilo, de Deus é aquilo outro, de Deus é... Querido, quando acabar a pandemia, toma vergonha na cara, volta para a casa do Senhor, porque Ele está falando: ouça, filho meu, ouça. Ou você vai esperar acontecer uma desgraça na sua vida para você tomar vergonha na cara e voltar para a casa do Senhor, para você lembrar que Deus existe? Você está esperando acontecer o quê? Queridos, observa o nosso mundo em volta. Cara, a mídia só fala de morte. É o tempo inteiro morte. Você liga a TV em qualquer canal, só fala de morte. Todo mundo lembra de Deus. Queridos, observa
Deus está dizendo para mim, no livro de Provérbios, 15 vezes, do capítulo 1 até o capítulo 7, ouça, filho meu. Ouça, filho meu. Deus está dizendo para mim e para você hoje, você que está em casa, ouça, filho meu, o que eu estou dizendo, o que eu estou querendo fazer em nosso meio. Ligamos a televisão e só damos importâncias para a morte. Para a morte. Morreu tanto, morreu tanto, morreu tanto, morreu tanto, morreu tanto. Nós só olhamos para a morte. Mas, queridos, aquele povo foi castigado porque reclamava, porque eles só buscavam a Deus quando tinha miséria, quando tinha desgraça. E hoje nós estamos da mesma forma, só lembramos de Deus quando nós temos desgraça em nosso meio. Querido, seja diferente. Seja diferente, querido. Não seja como a nossa geração anterior, que virá as costas para o Senhor. Seja diferente. Pegue os ensinamentos que você tem. Ensine para os seus filhos. Que seus filhos vão ensinar para os filhos deles. E assim por diante. Não seja omisso como os nossos antepassados. Não vire as costas para o Senhor. No versículo 36 fala mais um pouquinho. Queridos, olha como é que é. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero. Não foram fiéis com a sua aliança. Irmãos e irmãs, vocês que estão aqui, você que está nos assistindo, você tem uma aliança com Deus. Você tem uma aliança com Deus. Eu tenho aliança com o pastor Abel. Eu tenho aliança com o pastor Pavés, eu tenho aliança com o pastor Armando, eu tenho aliança com o pastor Wellington, eu tenho aliança com a Igreja Batista Nova Aliança. Queridos, você tem que entender que você tem uma aliança com Deus. Porque se você tiver uma aliança com Deus, você tem uma aliança com todos nós. Agora, se você não tiver aliança com Deus, você não tem aliança com nós. Você não está aqui, querido, para fazer a minha vontade, nem a vontade de ninguém que está aqui dentro casa. Você está aqui para fazer a vontade de Deus. É porque é Deus que te supre, é porque é Deus que te dá tudo que você precisa. É Ele que te ensina, é Ele que te guia, é Ele que te controla. É Ele que faz a vontade dEle na sua vida. Não seja como esse povo falso. Não seja como esse povo de antigamente, nossos antepassados, eles eram falsos. Com a língua deles eles falavam, com a boca eles adulavam. Quantas pessoas que enganaram o nosso pastor. Quantas pessoas que chegavam aqui e adulavam, meu pastor, ai, oh, aleluia, você é o cara. Você é isso, você é aquilo. Nunca tiveram uma aliança com Deus. Conta comigo. Tamo junto. Ô Pai, nunca tiveram uma aliança com Deus. Porque quem tem aliança com Deus não trai o seu próximo. Ter aliança com Deus é você passar por cima das dificuldades. Ter aliança com Deus é você olhar para essa pandemia e falar assim: quem é você, pandemia? Para o Deus que eu sirvo. Ter aliança com Deus é saber que é um culto e uma live, e não ficar em casa fazendo outra coisa e vir para a igreja adorar o Senhor. E não ter medo. Esse é o ensinamento que meu pai me deu, minha mãe me deu, de temer ao Senhor. Eu tenho sim que me precaver,
Eu tenho sim que usar máscara, passar o álcool, me cuidar. Claro que tenho. Mas eu não posso ter medo dessa doença, porque o Deus que eu sirvo é maior. Deus que eu sirvo é maior, queridos. Você está dentro de casa hoje fazendo o quê? Queridos, olha o que nossos antepassados fizeram. Versículo 56. Olha o que eles fizeram. E eu creio que você não vai fazer isso. Versículo 56 diz o seguinte: eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo e não obedeceram os seus testemunhos. Foram desleais, foram infiéis para com os seus antepassados. Meus irmãos, eu não quero que a minha filha, quando eu estiver indo já morar com o Papai do Céu, e a minha filha tenha uma imagem de que eu fui desleal com Deus. Eu não quero que a minha esposa, minhas filhas, meus netos tenham essa imagem do seu avô. Que geração é essa, senhor? O que você vai deixar para a sua geração? Quando você for, o que seus filhos vão falar de você? Quem você vai ser? Você vai guardar os ensinamentos para você? Você vai morrer com eles, querido. Você precisa passar, para quando chegar lá na frente, alguém falar assim: minha mãe me ensinou isso, meu pai me ensinou isso. Você, família que está me vendo em casa, ensine o seu filho. Ensine o seu filho, para que um dia ele lembre das palavras que você disse a ele. Porque eu lembro das palavras que meu pai me dizia e minha mãe me dizia. Uma delas eu tenho certeza que você já falou para o seu filho: meu filho, respeite os mais velhos. E hoje nós vemos as crianças de 2, 3 anos que batem na cara dos avós. Que geração é essa que você está deixando? Que ensinamento você está deixando? Pais que não têm controle com um filho de 2, 3, 4, 5 anos. Os filhos falam mais alto do que o próprio pai. Que isso, pai? Seu filho, quando estiver lá na frente, que você tiver ido, seu filho muitas vezes vai falar assim: meu pai foi um frouxo, meu pai não cuidou de mim. Quantos filhos que tem hoje que falam isso? Meu pai não cuidou de mim, minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou. Você vai querer isso para a sua geração de hoje? Pensa, irmãos, pensa. Agora, queridos, eu sei por que Salomão falou tantas vezes: filho, ouça, meu filho, me ouça. Salomão estava advertindo, e ele está nos advertindo hoje de novo: meu filho, ouça, não fique dormindo, não durma, meu filho. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo para você. Ouça, filho, o que eu estou dizendo para você. Filho, o mundo está caindo, mas entenda: eu sou o seu Deus. Eu te ajudo com a minha destra fiel. Eu te sustento. Queridos, entenda isso. Entenda. Será que vamos estar aqui ouvindo as coisas, vendo as coisas passar, e não vamos ter atitudes nenhuma de homens e mulheres de Deus, de pais, de famílias? Você, homem, sacerdote do seu lar,
tome uma atitude de um sacerdote e seja um homem ensinador. Seja um homem que possa ensinar, que possa cuidar dos seus filhos, para que seus filhos sejam alguém um dia e não tenham uma péssima imagem de quem foi você, de quem você foi. Aproveite o tempo que você está em casa com o seu filho. Aproveite, queridos. Queridos, são tempos difíceis. Não estão tempos fáceis. Mas Deus fez muitos milagres naquele tempo difícil. Deus também está fazendo milagres nos dias de hoje. Quantas pessoas estão sendo curadas com essa pandemia? Pelo mundo afora. Mas nós, como homens e mulheres de Deus, nós não olhamos para os milagres. Olhamos para as mortes. Quantos milagres Deus já fez na sua vida? Mas olhamos sempre para as mortes. Queridos, fique de pé. Queridos, Deus está falando conosco nessa noite. Meu filho, não esqueça da minha lei. Guarde os meus mandamentos em seu coração. Ouça, filhos meus, a instrução de um pai. Estejam atentos e terão discernimentos. Queridos, se você estiver ouvindo o Senhor, você vai estar atento e você vai ter discernimento no meio dessa crise. No meio dessa pandemia você vai ver que é o Senhor que cuida de você. Meu filho, escuta o que lhe digo. Preste atenção nas minhas palavras. Queridos, Deus está falando conosco todos os dias. Preste atenção nas minhas palavras. Queridos, não fique assistindo TV o dia inteiro, aonde só fala de morte. Pegue a sua Bíblia na sua casa, chama o seu filho, fala de bênçãos, fala de prosperidade. Queridos, eu quero terminar te fazendo uma pergunta. Que geração que você vai deixar? Os nossos antepassados deixaram uma geração desleal, infiel ao Senhor. Mas hoje nós temos a oportunidade de estarmos aqui para mudarmos essa geração e da agora para frente sermos uma geração de homens e de mulheres fiéis ao Senhor, de ter filhos e filhas abençoadas ao Senhor. Nós temos a oportunidade de mudar esse quadro. Nós temos a oportunidade de sermos melhores. O Senhor nos adverte 15 vezes até o capítulo 7 de Provérbios. Filho meu, ouça atentamente o que eu estou dizendo à igreja. Pai,
Nós damos graças a Ti, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Nós damos graças a Ti, Deus, porque eu sei, Pai, que é o Senhor que vai mudar essa geração. Eu sei, Pai, que aqui nesta casa existem maridos e esposas, ó Pai. Filhos e filhas, ó Pai, que são homens de Deus, que são filhos obedientes e que têm a oportunidade de transformar e fazer uma nova geração a partir de hoje. Não podemos deixar que o que está acontecendo à nossa volta nos atrapalhe a servir e fazer a Tua vontade. Não podemos deixar, Pai, que isso venha nos desviar dos Teus caminhos. Não podemos deixar que isso venha nos atrapalhar em seguir os Seus mandamentos, porque o Senhor tem falado conosco. Ouça, filho meu filho, preste atenção nas minhas palavras. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, eu quero, como líder do Ministério de Casais da igreja, segunda-feira, né? Segunda-feira nós vamos lançar uns desafios para a família, né? Para que você, família, faça em casa, você e sua família. Aí você vai tirar as fotos e vai postar no nosso grupo de líder. Amém? Nas suas redes sociais. Incentive, você pai, você mãe, incentive os seus filhos a fazerem isso. Amém? Deus abençoe, que você tenha uma semana cheia de paz e de alegria. Aleluia.